A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Vamos pegar nossa Bíblia no livro de Ageu, fica lá no Antigo Testamento. Você vai pegar lá no capítulo 2, eu vou ler o versículo 8, o versículo 9 e a parte B do versículo 23. Vamos prestar atenção na palavra. A palavra de Deus, ela fala assim: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Lá no versículo 23, na parte B, Deus pediu que eu passasse essa palavra para você, que fala assim: diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, Ageu foi um profeta. O livro de Ageu é muito pequenininho. E Ageu teve uma missão rápida com o Senhor, bem rápida. Ageu tinha um ministério que Deus havia dado para que ele viesse alertar e exortar o povo de Deus. Na época de Nabucodonosor, quando Nabucodonosor escravizou o povo de Deus, ele destruiu o templo que existia naquela época. Depois, o povo persa veio e escravizou o povo de Deus. Quando veio o domínio persa, o templo continuou totalmente a ruínas, mas eles permitiram que o povo de Deus viesse reconstruí-lo. E o ministério de Ageu era exatamente esse, que Ageu colocasse, chegasse para o povo e mostrasse aonde eles estavam errando. Porque quando eles estavam na presença de Deus, quando eles colocavam Deus como prioridade, como Deus era o centro da vida do povo, a vida de todo mundo fluía, existia prosperidade. A partir do momento que eles começaram a abandonar Deus, começaram a deixar Deus em segundo plano, o que aconteceu? Eles pararam de prosperar. Eles começaram a ter dificuldades. Eles começaram a padecer diante de todas as situações. E Ageu, diante do Senhor, tinha uma missão e ele foi falando com o povo. E uma das coisas que Ageu fez foi falar: volte para a presença de Deus, porque Deus vai recompensar você. Comece a priorizar aquilo que é do Senhor. E quantas vezes as pessoas não fazem isso ao longo da caminhada com Deus? Ao invés de priorizar aquilo que é do Senhor, começa a priorizar coisas que não vêm de Deus, coisas do dia a dia, e começa a deixar Deus em segundo plano. Aí as coisas começam a não fluir, não sabe por que não está fluindo, não sabe por que não está dando certo, não sabe por que as coisas não estão encaixando, porque Deus lançou uma promessa na minha vida, mas você se tem compromisso, você está dentro de acordo com a vontade de Deus, você está fazendo aquilo que Deus gostaria que você fizesse, você está colocando Deus como prioridade na sua história? Porque é muito fácil nós cobrarmos de Deus as promessas, começar a jogar, sabe, na face de Deus o tempo inteiro, que Deus prometeu e não cumpriu, sendo que nós não estamos em retidão. Às vezes, quando nós estamos numa extrema retidão com o Senhor, bate até uma revolta, porque a gente vê pessoas muitas vezes que não têm uma vida tão regrada como a nossa, que não prioriza Deus como nós priorizamos, sendo abençoados muito mais, né, do que nós, muitas vezes. E nós estamos ali na prova e a gente não sai, a gente não consegue se desenvolver. E muitas coisas não acontecem. Por que acontece muitas vezes isso? Porque às vezes não é o tempo ainda de Deus nos entregar a bênção, e o nosso tempo de provação é um pouco maior do que essa pessoa que não está tão assim firmada em Cristo. Mas não quer dizer que Deus não vá cumprir a promessa dele. Nós que temos a promessa, nós que vivemos a base da promessa, embaixo da promessa de Deus, que é o sonho dele para nós vamos caminhando todo dia para viver essas promessas, os sonhos de Deus na nossa história. Nós somos 100% responsáveis em viver essas promessas ou não vivê-las. A partir do momento em que você não se posiciona diante do Senhor, que você não renuncia, que você não busca a sua santificação, que você não busca a sua salvação, fica difícil Deus concluir. Porque Deus vai tratar, Deus não compactua com o pecado de ninguém. Enquanto você estiver desregrado, estiver no pecado, você não vai conseguir usufruir das promessas do Senhor, então fica tudo muito difícil. Mas nós que temos uma vida no altar, que vivemos de renúncia, que vivemos para Deus, respiramos o Senhor 24 horas por dia, a promessa, ela permanece viva na nossa história. Independente de quando vai se cumprir, porque a gente não sabe a data que isso vai ser concluído na nossa história. Mas nós vamos viver as promessas de Deus na nossa história. Porque a promessa de Deus, quando ele lança uma promessa na sua vida, a sua vida não vai se resumir só a essa promessa que ele lançou.
Existem vários milagres que vão acontecer para que essa promessa, no contexto, seja concluída. Então nós temos uma caminhada, nós vamos passando por guerra, nós vamos passando por luta, mas no final dá tudo certo. Então Deus está falando para você, do mesmo jeito que Ageu exortou as pessoas naquela época, que a função dele era essa, colocar as pessoas em retidão e fazer com que as pessoas entendessem que Deus tem que ser prioridade para que a vida delas viessem a prosperar, para que aquele povo viesse a prosperar novamente, precisava da presença de Deus. Hoje eu estou sendo usada por Deus para falar a mesma coisa para você. Você precisa se endireitar, você precisa estar na presença de Deus, você precisa se renunciar, se colocar num posicionamento onde Deus é prioridade na tua história. Aí a sua vida vai fluir, porque Deus vai recompensar você. E uma coisa que nós precisamos entender e guardar no nosso coração para sempre é que ninguém entra numa prova se não for a permissão de Deus e que ninguém sai dessa prova com uma mão na frente e outra atrás. A palavra de Deus fala: minha é a prata e o ouro também é de Deus. Ele tem controle sobre todas as coisas. Depois, o livro é pequeno, depois você vai lá, deixa de preguiça, vai lá e lê o livro e reflita sobre a palavra. O povo se levanta e começa a erguer de novo esse templo. Deus fala que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E Deus honra aquilo que ele prometeu, mas o povo fez o que era devido. Eles se posicionaram, acreditaram e confiaram. Por que Deus queria também que levantasse esse templo? Porque foi o templo que Jesus visitou anos depois lá na frente. É esse templo aqui que Ageu está sendo conduzido por Deus para que o povo venha levantar, para que o povo venha construir, porque Jesus vai pisar nesse templo lá na frente. Quando o Messias vier, ele vai colocar os pés nesse templo. E foi o que aconteceu. Aconteceu no finalzinho do Antigo Testamento, a construção desse templo. E depois, com a vinda de Jesus Cristo, Jesus entrou nesse templo que foi construído nessa época aqui, conduzido por Ageu, por esse profeta do Senhor. O ministério dele foi pequeno. Ele não teve um ministério muito longo, mas foi um ministério extremamente importante, porque fez o povo naquela época, que estava totalmente adormecido na fé, que estava distante de Deus, se aproximar do Senhor, sabendo que o socorro, que o respirar, que o ar, que a vida vinha de Deus. Ali o povo prosperou, porque Deus fez aquilo que ele havia cumprido. Deus vai cumprir na tua vida tudo que ele te prometeu, mas você precisa fazer a tua parte. Você está envolvido com fofoca, você sai fora. Você não está conseguindo perdoar, você começa a orar e pedir para Deus tirar esse rancor do teu coração, tirar essa mágoa do teu coração, para que você venha perdoar. Se posicione diante de Deus. Vai buscando para que Deus possa te entregar aquilo que ele te prometeu. Se você tem inveja do outro, passe a não ter mais, porque a inveja é a podridão dos ossos. E você não tem que desejar o que é do outro, porque Deus já tem tudo o que é teu preparado. Todas as promessas que Deus lança na minha vida e na sua vida já existe no plano espiritual, já existe um projeto escrito por Deus lá. É só o tempo de Deus te preparar para você receber, já existe. Antes de você nascer, você já era um projeto de Deus, você já existia no coração do Senhor. Deus foi lá, fez você nasceu, cresceu, passa por luta, todo mundo passa, Jesus passou. Todos os grandes homens e mulheres da Bíblia passaram por dificuldade, passaram por provações. Mas nenhum deles saiu da provação com as mãos vazias. Deus está falando para você. Ele não vai deixar você sair desta provação com as mãos vazias. Hoje, Deus está rompendo este cativeiro. Deus hoje está destruindo este cativeiro para que você venha viver as promessas do Senhor. Hoje, Deus não vai permitir mais que este cativeiro faça de você um escravo e uma escrava. Mas você precisa, quem não está posicionado, se posiciona para você prosperar. Porque enquanto você não estiver em retidão, tendo uma vida reta com Deus, fugindo do pecado, fazendo o que é correto, aguardando, esperando, o tempo que você passa blasfemando, reclamando, lamuriando, você dava glória. Quanto mais você glorifica o Senhor, um louvor que você ouve, você está com raiva, sabe o que você faz? Coloca um louvor. Ah, mas na minha casa se eu colocar louvor, briga, põe o fone no ouvido. Mas vai você nutrir da palavra, vai você se encher, porque senão você não vai conseguir viver as promessas de Deus. Tem pessoas aqui que reclamam, mandam mensagem para mim, mas Deus fala e não conclui, porque tem alguma coisa que você está fazendo que está retendo as bênçãos na tua vida. Esse povo aqui estava distante de Deus, eles podiam até achar que estava salvo, que estava tudo bem, mas não estava. Deus queria posicionamento. Então Deus levanta os profetas dele para orientar o teu povo. E inteligente é aquele que ouve e obedece.
Então Deus está falando para você, o cativeiro hoje está sendo rompido. Deus está estourando o cativeiro para que Ele venha te dar vitória. Sabe essa situação vergonhosa que você tá? Que você entrega o currículo na mão de alguém, leva na empresa para mim, faz esse favor para mim. Deus está rompendo esse cativeiro, está acabando isso hoje. É dívida que você tem, que você está com dificuldade para pagar, Deus está rompendo esse cativeiro hoje. Seja lá que for o cativeiro que Satanás tenha arquitetado, feito na tua vida. Deus está falando para você, do mesmo jeito que Ele rompeu o cativeiro na época de Ageu, no povo dele, Ele está fazendo hoje, nessa geração de agora. Mas você que não está posicionado, se posiciona para você comer o melhor dessa terra, tá? Toma posse dessa palavra, porque seja lá o cativeiro que você esteja enfrentando, hoje está sendo rompido por Deus, tá? Medite sobre a palavra, se posicione, irmãos, porque sem santificação ninguém verá a Deus. O que afasta você do Senhor é o pecado. Diga não para o pecado, o diabo fugirá de vós. Começa a colocar em prática a palavra. Começa a viver a palavra. Quando vierem te oferecer algo que está totalmente fora daquilo que Deus ensina, fala não. Vida com Deus é sim, sim, não, não. E começa a agir para você comer o melhor dessa terra. Porque ficar em cima do muro não dá. Tem gente que assiste esse vídeo aqui que você está dando volta, você tá dando giro. Por que você está dando giro? Porque você vem, pega, por exemplo, eu sou uma profeta do Senhor, você assiste meu vídeo, aí você aceita aquilo que Deus está falando para você. Daqui a pouco você começa a ficar aflita e aflita, você vai consultar uma cartomante, você vai lá no território do inimigo. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, bem para vocês entenderem de uma vez o que é isso, tá? Como que funciona o plano espiritual. Os anjos de Deus não se incorporam no corpo humano. Os anjos de Deus, eles são feitos lá por Deus e recebem ordens do Senhor para nos servir. Eles são espíritos, mas eles não entram no nosso corpo. O nosso corpo é habitado pelo Espírito Santo. É um pedaço de Deus que está dentro de nós. É como se fosse uma molécula dividida em 3 partes. Jesus é Deus, Jesus e o Espírito Santo. O Espírito Santo habita no corpo que está limpo, que está em santificação, que vive a palavra. Nós precisamos viver em espírito para que Deus faça habitação no nosso corpo. Por que tem gente que não consegue ser batizado pelo Espírito Santo? Porque vive pela carne. Enquanto estiver vivendo ainda pela carne, não será batizado pelo Espírito Santo. Entendeu agora? Quando você vai numa cartomante, são demônios que entram naquela mulher, eles são fofoqueiros. Eles não têm o poder da onipresença, que nem Deus tem. Então, existe um grupo que anda com ela e um grupo de demônio que fica rodeando a tua casa. Aí eles sabem todos movimentar da tua casa, todos os objetos que tem. Aí um demônio se transporta, conta pro outro que tá lá naquela cartomante, fala pra ela que você tem algo do lado da tua cama, uma escova de cabelo, assim, assim, assim. Aí vem e fala, e você fica impressionado, porque você acha que aquilo ali é de Deus. Deus não tá nisso. Quando você vai num centro espírita kardecista, aquelas entidades que falam mansa, assim, nossa, são tão da paz, é tudo demônio. Quando você vai num candomblé, as entidades são demônios. Quando você vai na Umbanda, as entidades que entram no corpo humano são demônios. Eles é que entram no corpo humano e fazem toda essa parafernália, essa palhaçada. Aí existem vários teatros lá dentro daquele centro. Um se veste de baiana, o outro se veste de índio, o outro, sabe, uma palhaçada. Então, não busque ajuda no inimigo. Porque Deus não vai fazer na tua vida enquanto você estiver em cima do muro. Você não sabe o que você quer. Você busca as coisas no evangelho. Nós que somos evangélicos estamos aqui na função aqui de Deus, no ministério, entregando as profecias, falando o que Deus vai fazer. Daqui a pouco você não se contenta porque o tempo de Deus demora, você vai lá e consulta o inimigo. Deixa eu falar uma coisa pra você. Todas as vezes que você buscar ajuda no inimigo, ele vai te dar com uma mão e vai arrancar com a outra. E Deus vai punir você. Porque Deus não compactua com o pecado de ninguém e todo pecado tem consequência. Ele vai induzir você para coisas erradas e você vai pagar as consequências graves daquilo ali. Tá certo? Então que a verdade seja dita. Não busque essas manifestações porque são satânicas. O Espírito Santo de Deus não incorpora em ninguém dessa forma. Ele habita dentro de nós. Ele está comigo 24 horas por dia. No dia que eu pecar, que eu fizer algo que desagrada o coração do Senhor, o Espírito Santo se afasta de mim. Eu não preciso cair no chão para ter o Espírito Santo comigo. Eu não preciso ficar rodopiando. Eu não preciso ficar balançando a cabeça que nem doido. Eu não preciso ficar dando pulos. Se o Espírito Santo quiser me usar dessa forma, manifestar, porque a unção dele vem, a gente se enche, Deus é quente, né? Tudo bem. É um direito que Deus tem, porque eu sou dele, ele vai usar do jeito que ele quiser. Mas nós não podemos escandalizar o Espírito Santo.
Nem todas essas manifestações que você vê em igreja evangélica significa que é o Espírito Santo. Muitas vezes é emoção. E tem muito profeta agindo pela emoção. Tá ali na emoção do culto, começa a entregar coisa que não é, entrega pela carne, não vai acontecer nunca. Nós precisamos ter sabedoria, nós precisamos ter vida com Deus. Então nós não precisamos agir dessa forma. Deus me usa de uma forma extremamente natural. Eu não preciso fantasiar nada para entregar para ninguém. Eu converso normal, eu falo na lata. É assim, assim, acabou. Você não está orando mesmo, Deus falou que você não está orando. Quem me conhece de perto sabe que eu sou assim, porque Deus me usa dessa forma. Eu não preciso fazer firula para poder entregar uma profecia para ninguém. Porque Deus, ele é dono de tudo. Então a gente pode ser natural, normal. Eu não preciso criar nada para as pessoas acreditarem que o Espírito Santo está em mim. Porque quem vai fazer mesmo é o Senhor, não sou eu. Eu nada tenho se do céu não for me dado. Mas tome cuidado com essas manifestações. E pare de buscar você que está aí no inimigo, porque tem coisa na tua vida que não está andando. O teu casamento daqui a pouco você vai perder porque você está trazendo demônios para dentro da tua casa. Você está entrando nos rituais que eles querem. Você está entregando oferendas para esses demônios e eles vão te cobrar. Deus não está nisso. O que Deus dá com uma mão, irmãos, ele ajuda a sustentar com a outra. Tudo que Deus falar que vai te dar, ele vai te dar suporte para você sustentar o que ele está te dando. O demônio te dá com uma mão e arranca com a outra. Ele te enriquece hoje e te empobrece amanhã. Te deixa no fundo do poço. Te envergonha. Você está indo lá para restaurar teu casamento, ele vai arrancar teu marido. Ele vai trazer 2, 3 Dalilas pro teu esposo. Ele acaba com a tua vida. Então não busque isso. Deus está falando para você, você quer que eu entre na tua vida? Então abra o teu coração para que eu entre, porque eu sou santo. Tem que mudar o negócio. E esquece o inimigo, tá? Agora não vai falar assim, eu não sabia que Deus não estava naquilo. Deus não está nisso. Essas manifestações é tudo teatro. O demônio conhece a palavra melhor do que qualquer teólogo, do que qualquer ser humano. Porque ele foi um querubim, ele estava do lado de Deus, ele conhece o evangelho, ele conhece o linguajar do Senhor, ele conhece tudo. Ele conhece o evangelho muito mais do que qualquer maior estudioso aqui dessa terra. Ele conhece. Ele fala em línguas estranhas, línguas falsas, mas engana. Ele está dentro da igreja, Deus fala na palavra que o joio está no meio do trigo. O trigo é o povo de Deus, o joio são os servos de Satanás. É o demônio ali usando aquelas pessoas. Então nós precisamos tomar cuidado, precisamos vigiar. Nós estamos numa era de muita incredulidade. Nós estamos numa era de imediatismo, nós estamos numa era em que as pessoas só querem bens materiais, as pessoas só querem bênçãos. E a vida com Deus não funciona dessa forma. Tem que ter retidão, tem que ter caráter, tem que ter conduta, tá certo? Não vá atrás disso, porque você vai acabar destruindo a tua vida. E quanto mais você buscar esse tipo de subterfúgio, Deus vai se afastar de você, tá certo? Então se posicione, o livre-arbítrio tá aí. Segue o caminho que você quiser, mas arque com as consequências dele, tá certo? Que Deus te abençoe no nome de Jesus, que Deus te dê aí um dia abençoado, te dê um domingo aí de paz, te dê agora um final de noite abençoadíssimo e uma semana por vir abençoada e cheia de vitória, tá? Presta atenção na palavra, obedece, renuncia, porque com Deus nós temos tudo, tudo, não falta nada, tá? Que Deus te abençoe.